Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, gente. E como vocês estão vendo aí no título, nós vamos continuar na área de geometria analítica. Lembra que nas aulas passadas nós vimos aí estudo, né, de plano cartesiano, né? Vimos também distância entre dois pontos. Então, passei esse conteúdo para vocês nas últimas aulas, certo? Continuando hoje, no estudo de reta, nós vamos ver o seguinte: coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Então, olha só. O segmento de reta possui inúmeros pontos alinhados, mas somente um deles divide o segmento em duas partes iguais. Na figura abaixo, o ponto M é o ponto médio do segmento PQ. Então, se vocês observarem, gente, essa figura que tem aqui, que eu coloquei, olha que eu tenho um segmento de reta que vai do ponto P até o ponto Q. Eu poderia até dizer aqui, gente, ó, que esse segmento de reta é a distância do ponto P até o ponto Q, né? Lembra aí nas últimas aulas, nós vimos distância entre dois pontos no plano cartesiano, e para me determinar essa distância é justamente um segmento de reta que vai, né, que liga esses dois pontos. Então, nesse caso aqui, ó, se eu sair do ponto P até o ponto Q, esse segmento de reta seria a distância entre eles. Olha que esse segmento de reta, eu posso determinar o seu ponto médio. Gente, quando eu falo ponto médio, né, de um segmento de reta, é justamente aquele ponto que vai dividir esse segmento em duas partes iguais. Então, esse ponto médio aqui está no meio do segmento, divide em duas partes iguais. Se tudo fosse 10, significa que esse ponto M aqui, esse ponto médio, vai dividir em duas partes, que seria 5 e 5. Seria isso, tá? E como é que eu determino as coordenadas do ponto médio, sabendo que está representado no plano cartesiano? Aí vamos continuar aqui, ó. Se vocês observar, gente, esse ponto médio aqui, ele vai ter coordenada aqui a abscissa XM, tá? A abscissa XM e ordenada YM. Então, a abscissa do ponto M vai ser XM e a ordenada do ponto M vai ser YM. Aqui eu tenho as coordenadas do ponto P, eu tenho as coordenadas do ponto Q, tá? As coordenadas do ponto P vai ser XP e YP. E as coordenadas do ponto Q vai ser XQ e YQ. Observa que para me determinar as coordenadas do ponto médio, eu só preciso fazer o seguinte, ó, eu pego XP mais XQ dividido para 2, assim eu determino a abscissa do ponto médio, e eu precisaria pegar YP mais YQ dividido para 2 para me determinar a ordenada do ponto médio. Então, gente, se eu quero determinar quem é a abscissa do ponto médio, eu pego o x1 mais o x2 e divido para 2. E para me determinar a ordenada, né, que é o y do ponto médio, eu pegaria y1 mais y2 dividido para 2. Aqui está um pouquinho diferente, né, porque eu coloquei xp, a figura que eu coloquei aqui tem xp e yp, que seria as coordenadas do ponto P. Mas é só lembrar lá que é x1 e y1. Né? Como nós vimos lá em distância entre dois pontos. Que aí pegava x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Tá? Então é só pensar, imaginar aqui que é x1, y1. Então faz x1 mais x2 divide para 2, y1 mais y2 divide para 2. Para me determinar a coordenada de ponto médio é bem simples. É bem simples, é só fazer isso. Tá? Vamos para exemplo. Ó. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB de extremos A, que tem a coordenada 1 e 9, e B, que tem coordenada 7 e 5. Gente, se eu vou determinar as coordenadas do ponto médio, observa que para me determinar a abscissa do ponto médio, ou seja, o X... Deixa eu ver se eu troco aqui a cor dessa tinta. Espera aí. Deixa eu botar branco. Olha aqui, se eu pegar... Não sei se está dando para ver muito bem aí, gente. Deixa eu botar outra cor aqui. Pronto, melhorou. Se eu determinar quem é x, M, né? Que é a abscissa x do ponto M, né? O ponto médio. XM vai ser o quê? Vai ser você pegar x1 mais x2 dividido para 2. Se eu fizer esse cálculozinho aqui, eu vou determinar a abscissa do ponto médio.
Aí eu só preciso pegar o valor de x1 e x2 e jogar aqui e calcular. E mesma coisa para me determinar a ordenada do ponto médio, ou seja, o y do ponto médio, eu só preciso pegar y1 mais y2, tá? E dividir para 2. Eu só preciso fazer isso aqui. Então, se eu substituir, vamos substituir, olha só. A abscissa x do ponto médio. Pega x1 mais x2. Lembra que esse x1 representa o valor de x no primeiro ponto. Então, observa lá que é 1, né? Então, vai ficar 1 mais. Quem é x2? Observa que x2 vai ser 7. Então, eu vou ficar com 1 mais 7 sobre 2. Se eu continuar calculando aqui, eu vou ficar com 1 mais 7 dá 8. Então, fica 8 sobre 2. E quanto é 8 dividido para 2? 8 dividido para 2 dá 4. Então, a abscissa do ponto médio vale 4, certo? Agora eu vou determinar a ordenada. Então, o y do ponto médio vai ser... Quem é y1? Olha que y é 9. Então, vai ficar 9 mais... Quem é y2? Olha que y2 é 5. Então, fica 9 mais 5 dividido para 2. Logo, eu vou ter que o ym vai ser 9 mais 5, que dá 14. Dividido para 2 vai dar 7. Então, está aqui a ordenada do ponto médio. Então, se nesse exemplo pede para determinar as coordenadas do ponto médio, então o ponto médio, né, M maiúsculo aqui, ó, vai ter coordenada 4 e 7. Essas são as coordenadas do ponto médio. Tá, gente? Olha, é bem simples determinar as coordenadas do ponto médio. Para me determinar a abscissa, é x1 mais x2 dividido para 2. E para me determinar a ordenada, vai ser y1 mais y2 dividido para 2. Certo? É isso aí. Então, tá aqui a resposta. Certo? Beleza. Exemplo 2. Segundo exemplo. O ponto médio do segmento PQ tem coordenadas M, 5, 5. Sabendo que o ponto P tem coordenadas 3, 4... Quais são as coordenadas do ponto Q? Olha que esse exemplo aqui já é um pouquinho diferente. É como se tivesse o seguinte, ó, eu tenho aqui o segmento, aqui no começo eu tenho o ponto P, e aqui no final eu tenho o ponto Q. O ponto médio está aqui na metade. Aqui é o ponto médio, certo? Na própria questão está dizendo que as coordenadas do ponto médio é 5, 5, certo? As coordenadas do ponto P é 3, 4. E as coordenadas do ponto Q é o que está pedindo na questão. Ou seja, o ponto Q, as coordenadas vai ser xy, porque eu não sei quanto é que vale. Então, vou chamar de xy. Lembra, gente, se eu fosse determinar as coordenadas do ponto médio, eu não ia ter que pegar, por exemplo, para determinar quem é xm, né? As coordenadas da abscissa do ponto médio. Eu não teria que pegar o x1 mais x2 e dividir para 2. Aí lembra que no x, o x1 é o ponto P, né? É o valor de x no ponto P. Nesse caso vai ser 3. Então ficaria x1, que é 3, mais x2, que nesse caso eu estou chamando de x, né? Que é a coordenada do ponto Q. Isso divide para 2. Mas lembra que esse xm aqui eu já sei quanto é que vale. Olha aqui, o valor de x no ponto médio, né, no ponto M, vale 5. Então, eu coloco 5 aqui no lugar de xm, vai ficar 5 é igual a 3 mais x sobre 2. Então, vai ficar com essa continha aqui, ó. Aqui eu posso fazer regra de 3 simples, né, mil por extremos. Então, ficaria 3 mais x vezes 1 dá 3 mais x. Certo? Se eu fizer 1 vezes 3 mais x, vai dar 3 mais x. Deixa eu só consertar aqui. 3 mais x. Três mais x, então vai ficar 3 mais x igual a 5 vezes 2 vai dar 10, né? Então fica com isso aqui. Para me achar o valor de x, eu só preciso pegar esse 3, passar para o segundo membro, trocando o sinal, não é? Então ficaria com o quê? X é igual a 10 menos 3, que vai dar 7. Ou seja, o valor de x do ponto Q vale 7. Tá, gente? Vale 7.
Beleza. Aí agora o que eu preciso fazer? Eu preciso achar o valor de y no ponto Q, o valor de y. Para me determinar o valor de y, o que é que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa. Para determinar xm, é x1 mais x2 dividido para 2. E para determinar ym, eu faço y1 mais y2 dividido para 2, né? Aí y1 vai ser 4, que é a ordenada do ponto P. Mais y2. O y2 vai ser o próprio y aqui do ponto Q, ó, tá? Isso sobre 2. Lembra que ym vale 5, a ordenada do ponto M. Então, eu vou ficar com 5 é igual a 4 mais y sobre 2. Aí aqui eu faço a regrinha de 3 simples de novo. 1 vezes 4 mais y vai dar 4 mais y, igual a 5 vezes 2 dá 10. Passa esse 4 para lá trocando o sinal, então eu vou ficar com y igual a 6, né? Fica 10 menos 4. E 10 menos 4 dá 6. Pronto. As coordenadas do ponto Q vale 7 e 6. Então aqui é 7 e aqui é 6. Beleza? Tá aí, respondido o segundo exemplo. Tá aqui a resolução do exercício, tá? Achou 7 e achou 6. Então, logo o ponto Q tem coordenada 7, 6. Beleza. Então, coordenadas de um ponto médio é isso, gente. É bem simples, beleza? Continuando aqui, nós temos condição de alinhamento de 3 pontos. Condição de alinhamento de 3 pontos. Quando eu falo condição de alinhamento de 3 pontos, é que 3 pontos, eu vou ter 3 pontos que eles vão estar na mesma linha. 3 pontos que estão sobre uma mesma linha. Quando 3 pontos estão sobre uma mesma linha, né, está sobre a mesma reta, logo eu posso dizer que esses 3 pontos eles estão alinhados. Tá? Então, olha só o que está dizendo aqui. Ó. 3 pontos estão alinhados se e somente se permanecerem na mesma reta. Então, botei aqui uma imagem, tá? Tem aqui os 3 pontinhos vermelhos. E observa que esses 3 pontinhos vermelhos estão sobre uma mesma reta. Logo, esses 3 pontos eles estão alinhados. Certo? Uma forma de determinar o alinhamento dos pontos é através do cálculo do determinante pela regra de Sarres, envolvendo a matriz das coordenadas. Quando eu tenho 3 pontos, eu quero saber se esses 3 pontos estão alinhados ou não, eu posso utilizar a regra de Sarres, de Sarrus, né? Se escreve dessa forma aqui, que é construindo uma matriz e calculando o determinante através da regra dele. Eu pego as coordenadas dos pontos e construo uma matriz e calculo o determinante dessa matriz. Olha como é que funciona. Considere 3 pontos distintos do plano cartesiano. Temos aqui o ponto A, que tem coordenadas xa, ya, tá? O ponto B com coordenadas xb, yb. E o ponto C com coordenadas xc, yc. Esses pontos estão alinhados se o determinante de suas coordenadas for igual a 0. Ou seja, se eu construir a matriz com esses pontos, tá? Com as coordenadas desses pontos, e eu calcular o determinante e o determinante der 0, é porque os 3 pontos estão alinhados. Se por acaso eu calcular o determinante e o determinante não der 0, isso significa que os pontos não estão alinhados. A ideia é essa, certo? E como é que funciona a matriz? Ó? A matriz é isso aqui, gente. Olha só. Se vocês observar aqui na primeira linha da matriz, aqui, ó, na primeira linha da matriz, olha aqui é xa, ya e 1. O xa, ya são as coordenadas do primeiro ponto, do ponto A, tá? Na segunda linha, olha que eu tenho xb, yb. São as coordenadas do segundo ponto. E na terceira linha, eu tenho xc, yc, que são as coordenadas do terceiro ponto. Olha aqui na primeira coluna da matriz, né? Descendo assim, ó, primeira coluna descendo, os valores de x. O xa, o xb e o xc. A segunda coluna da matriz são os valores de y, ya, yb e yc. Essa terceira coluna da matriz, gente, sempre vai ser 1. Olha que é 1, 1, 1. Sempre vai ser 1 essa terceira coluna da matriz. Eu acho que vocês não viram o assunto de matriz ano passado, tá? Eu não lembro se eu passei. Mas se caso não tinha passado, a gente vê nesse ano, tá? No decorrer do ano a gente vê esse conteúdo. Então, beleza, a matriz vai ficar dessa forma.
tá? Constrói uma matriz 3 por 3 e eu tenho que calcular o determinante dessa matriz. O negócio é calcular o determinante. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz? Gente, eu copiei aqui a matriz aqui em cima, tá? Olha que ela está aqui em cima. Mas, professor, aqui você botou x1, y1, x2, y2. É a mesma coisa, tá, gente? Aqui é xa, ya, xb, yb. O que é que eu botei? Ó? O x do primeiro ponto, né? E o y do primeiro ponto. Aqui eu tenho o x do segundo ponto e o y do segundo ponto. E aqui eu tenho embaixo o x3 e y3, que é o x do terceiro ponto e o y do terceiro ponto. Beleza, eu construí essa matriz. Com essa matriz construída, o que é que eu vou fazer? Como eu quero calcular o determinante dessa matriz, eu pego as duas primeiras colunas. Quando eu falo coluna, é assim descendo, tá? Ó. Essa primeira coluna e essa segunda coluna, eu pego essas duas e repito elas logo depois da coluna do 1. Eu faço isso aqui, ó. Peguei as duas primeiras colunas e repeti do lado direito da coluna que tem tudo 1. Então, essas duas aqui, essa e essa, eu coloquei aqui e aqui. Eu repeti elas, tá? Você repete as colunas. Depois que você repetir as colunas, você vai fazer a multiplicação das colunas. Das diagonais. Você faz a multiplicação das diagonais. Aí, gente, nós temos dois tipos de diagonais aqui. Nós temos as diagonais principais, que elas são no sentido decrescente, tá? De cima para baixo, descendo assim. E nós temos as diagonais secundárias. As diagonais secundárias é na diagonal, só que é de cima para baixo, assim, descendo, né? Como se fosse crescente, subindo. Só que nesse sentido assim, ó, nessa diagonal. A diagonal principal é descendo, diagonal secundária é subindo assim, tá? Então, eu tenho aqui algumas diagonais principais e algumas diagonais secundárias. Na verdade, são 3 principais e 3 secundárias. E quais são elas? Se vocês observar aqui, eu botei de azul as diagonais principais, tá? Olha aqui, ó, se eu pegar essa primeira diagonal aqui. Deixa eu botar outra cor aqui na tinta. Essa diagonal aqui, ó. Essa diagonal x1, y1 e 1, isso aqui é uma diagonal. Olha que tá aqui a diagonal, ó, azulzinha. X1, Y2 e 1. Aí a segunda diagonal principal vai ser o Y1, o 1 e o X3. Então, vai ser essa diagonal descendo aqui, ó. Y1, 1 e X3. E a terceira diagonal principal, que são 3, tá? Vai ser essa daqui, que pega 1, X2 e Y3. Que é essa terceira diagonal aqui azulzinha, ó. Tá, gente? Então, eu tenho 3 diagonais principais, 3 principais, e eu tenho 3 secundárias. As secundárias é voltando. Então, olha que nas secundárias eu vou ter o seguinte. Deixa eu ver o que é que eu boto aqui. Eu vou colocar de vermelho mesmo. Olha que, se eu pegar voltando aqui, eu vou ter essa primeira diagonal principal aqui, ó. Essa daqui, Y1, X1 e 1. Isso aqui é a primeira diagonal secundária, que é voltando. Olha só, tá? A segunda diagonal voltando vai ser X1, 1 e Y3. Vai ser essa diagonal aqui. É a segunda diagonal secundária. E a última diagonal secundária é essa daqui, que pega 1, Y2 e X3. Que é essa daqui voltando, ó. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou ter 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. As principais sempre assim descendo, azulzinho ali, ó. E as secundárias é voltando, as vermelhinhas ali. Beleza? Aí, gente, quando eu fizer essa multiplicação, observa aqui que quando eu multiplicar x1 vezes y1, desculpa, y2, vezes 1, vai dar x1, y2, tá? Se eu multiplicar. Aí eu faço mais a próxima diagonal principal. Se eu pegar y1 vezes 1, dá y1. y1 vezes x3 vai dar x3, y1, certo? Multiplicando aqui. E a terceira diagonal principal é 1 vezes x2 vezes y3. Então vai ficar mais x2, y3.
Olha que eu fiz a multiplicação das diagonais principais, certo? Quando eu multipliquei uma diagonal, eu vou somar com a próxima multiplicação e soma com a próxima multiplicação. Então, para mim calcular a determinante, vai ser a soma das multiplicações das diagonais principais menos a soma das multiplicações das diagonais secundárias. Então, as diagonais principais são essas, se eu multiplicar. E se eu multiplicar as secundárias voltando, vai ser isso aqui, ó. Y1 vezes x2 vezes 1 vai dar x2, y1, tá? Essa é a secundária, voltando. Aí, se eu multiplicar x1 vezes 1 vezes y3, vai dar x1, y3. Mais a última diagonal aqui, ó, 1 vezes y2 vezes x3, vai dar x3, y2. Vai dar isso aqui, tá? Então, essa primeira aqui é a soma das multiplicações das diagonais principais. E essa aqui de baixo é a soma das multiplicações das diagonais secundárias. Aí, o que é que eu faço? Eu vou pegar uma menos a outra. Então, seria essa multiplicação de cima menos essa multiplicação de baixo. Então, ficaria assim, ó. Se vocês observar aqui, se eu multiplicando, ficaria essa conta todinha, tá? Professor, tá muito complicado isso. Realmente, gente, eu admito que é bem chatinho essas multiplicações, essa regrinha e tal. Mas com a prática a gente vai aprendendo, vai pegando, tá? Olha exemplo. Com exemplo é mais fácil de entender. Olha, dados os pontos A, B e C, vamos determinar se eles estão alinhados, se são colineares, tá? Se eles estão sobre uma mesma reta. Aí, para me descobrir isso, o que é que eu faço, gente? Eu vou construir a matriz formada por esses pontos. Acho que já está formada aqui, ó. Olha que vai ser 2, 5 e 1. Lembra que a primeira linha é do primeiro ponto, então tem aqui 2 e 5, ó, 2 e 5, e a terceira coluna sempre é 1, né? A segunda linha vai ser 3, 7 e 1. E a terceira linha vai ser 5, 11 e 1. Então tá aqui a matriz formada, ó. Formei a matriz, tá? Vou passar aqui porque fica mais bonitinho, ó. 2, 5 e 1, 3, 7 e 1 e 5, 11 e 1, certo? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as duas primeiras colunas e vou repetir do lado direito, certo? Pega as duas primeiras colunas e repito aqui no lado direito. Então, vou ter 2, 3 e 5, 5, 7 e 11. Aí, quando eu repetir aqui do lado, gente, vai ficar dessa forma. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação das diagonais principais. Tá? Deixa eu colocar de outra cor aqui. Colocar essa cor aqui. Então, se eu fizer a multiplicação das diagonais principais, ó, a primeira principal é essa daqui, ó. Vai ser 2 vezes 7 vezes 1, certo? Se eu fizer 2 vezes 7, dá o quê? Dá 14. 14 vezes 1 dá o quê? Dá 14. Então, já posso botar a resposta direta aqui, ó, 14, tá? Não preciso botar multiplicando, eu já boto a resposta direta. 2 vezes 7, 14, 14 vezes 1, 14, tá? A próxima principal vai ser 5 vezes 1 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Então, fica mais 25. Beleza? Tá. E a última principal aqui é essa. Ó. 1 vezes 3, 3. Vezes 11, 33. Então, fica mais 33. Pronto. Então, vai ser a soma das multiplicações das diagonais principais menos, aí eu abro parênteses, a soma das multiplicações das diagonais secundárias. Aí agora eu vou botar de outra cor, vou botar vermelho mesmo. Ó. Voltando. Eu tenho 5 vezes 3 vezes 1. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 1 dá 15. Então fica 15 mais. A próxima eu tenho aqui 2 vezes 1 vezes 11. 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 11 dá o quê? Dá 22. Certo? E a última aqui eu tenho 1 vezes 7, 7. E 7 vezes 5 dá o quê? 35. Então, fica mais 35. Pronto.
Fiz a multiplicação das diagonais principais, fiz a multiplicação das diagonais secundárias, agora eu vou somar, né? Soma aí. Se eu fizer 14 mais 25, dá o quê? Dá 39, né? 39 mais 33 vai dar 72. Então, eu vou ficar com 72 menos. Se eu somar lá agora, 15 mais 22 dá o quê? Dá 37. 37 mais 35 dá o quê, gente? Dá 72. Aí eu pergunto a vocês, quanto é 72 menos 72? Zero. Olha só, se deu zero determinante, né, a resposta deu zero, isso significa que os três pontos eles estão alinhados. Então, o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles estão sobre uma mesma reta, eles estão alinhados. Então, eu posso dizer que eles são colineares. Colineares. Quando dizemos que eles estão sobre uma mesma reta, tá? Então, beleza, é isso aí, ó. Para mim determinar se três pontos eles estão alinhados ou não, nós fazemos dessa forma. Certo? Outro exemplo. Aqui está a resposta, tá? Ó. Olha que ficou 72 menos 72, que deu zero e tal. Beleza. Outro exemplo. Considerando os pontos A, B e C, verifique se eles estão alinhados. Aí vamos lá, tem que fazer a mesma coisa. Constrói a matriz. Então fica 2, 2 e 1, né, que é o primeiro ponto lá. Ó. O segundo ponto é menos 3, menos 1 e 1. Tá? E o terceiro ponto, que é o ponto C, vai ser menos 3, 1 e 1. Beleza? Tá aqui a matriz construída. Aí, o que é que eu faço para calcular o determinante? Eu vou pegar as duas primeiras colunas e repetir do lado direito. Então, vai ficar 2, menos 3 e menos 3. E 2, menos 1 e 1. Repete as duas primeiras colunas aqui no lado direito. Beleza? Aí, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a multiplicação das diagonais principais. E depois fazer a multiplicação das diagonais secundárias. Certo? Então, vamos lá. Primeira diagonal principal. 2 vezes menos 1 vezes 1, tá? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, a primeira multiplicação dá menos 2. A próxima aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Bota negativo mesmo, tá? Se deu negativo, bota negativo. Se dá positivo, bota positivo. A próxima. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Pronto. Então, as diagonais principais, a gente vai dar isso aqui. Certo? Aí, menos. Aí, agora eu vou fazer as secundárias. A primeira secundária que eu tenho. 2 vezes menos 3 vezes 1. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. Tá bom? A próxima. 2 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, fica mais 2. Deu positivo, bota mais aqui, tá? Mais 2. A próxima. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo. Então, fica mais 3. Certo? Fecha parênteses. Pronto. Aí, calculando agora o que eu achei ali, eu tenho que menos 2 menos 6 dá menos 8. Menos 8 menos 3 dá menos 11. Então, eu vou ficar com menos 11 menos. Tá? Esse menos ali, ó, da continha ali que tem no meio. Aí, vamos para a secundária. Resolver as secundárias ali, ó. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 aqui, ó. Beleza? Respondeu o resto de vermelho mesmo, tá? Então, vou ficar com menos 11. Negativo e negativo aqui fica positivo, tá? Então, fica mais 1. Menos 11 mais 1 dá quanto? Dá menos 10. Aí, eu pergunto a você, gente. O determinante deu zero?
Não, né? Se o determinante não deu zero, isso significa que esses 3 pontos eles não estão alinhados. Eles só estariam sobre a mesma reta se o determinante aqui desse zero. O cálculo desse zero e não deu zero, tá? Deu menos 10. Logo, esses 3 pontos não estão alinhados. Então, eles não são colineares. Tá? Colineares. Pronto, é isso. É dessa forma que eu determino se 3 pontos estão alinhados ou não. Certo? Tá aqui a resposta, ó. Calculou, achou lá menos 10. Beleza? Tá aí a resposta. Eu coloquei aqui um terceiro exemplo para finalizar, que é um pouquinho diferente, que ele diz o seguinte, ó. Determine o valor de C para que os pontos A, B e C estejam alinhados. Aí o diferencial dessa questão é o seguinte, gente, olha só. Que o ponto A tem 4 e 2 a coordenada. Aí tá aqui, ó, na matriz, 4 e 2. O ponto B tem 2 e 3. Olha que tá aqui, 2 e 3. Só que o ponto C tem 0 e C. Ou seja, quer que determine quem é esse C. É isso que pede para achar na questão. Quem é C nessa questão aqui? Aí precisamos achar. Aí para mim, quando eu montar a matriz, gente, observa que botou o C lá, ó. Botou o C na matriz, certo? Então ficou assim, ó, a matriz 4, 2, 1, 2, 3 e 1 e 0, C e 1. Pega as duas primeiras colunas, repete no lado direito, né? Como repetiu aqui, ó. Tá repetido ali, tá? E agora faz a multiplicação das diagonais principais e das diagonais secundárias. Vamos multiplicar aqui, ó. Nessa figura mesmo. 4 vezes 3 vezes 1 dá o quê? Dá 12, né? Então, botar aqui, ó, 12. Certo? A próxima vai ser 2 vezes 1 vezes 0 dá quanto? Dá 0, né, gente? Porque 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 0 dá 0. Então, aqui fica mais 0. Não precisa nem colocar, mas eu vou colocar aqui, ó, mais 0. Tá? A próxima. 1 vezes 2 vezes C. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes C dá o quê? Dá 2C. Então, fica mais 2C. Certo? Menos. Aí, vamos para a secundária agora, voltando. Se eu fizer voltando, eu tenho o seguinte, ó. 2 vezes 2 vezes 1 dá o quê? Dá 4, né? Então, fica 4 positivo. Aqui, ó. A próxima. 4 vezes 1 vezes C vai dar 4C, né? Porque 4 vezes 1, 4. 4 vezes C, 4C. Então, fica mais 4C. Certo? E a última aqui. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 0 dá 0. Então, fica mais 0. Pronto. Agora, eu vou calcular o que dá para calcular ali. Aqui, olha, observa que 12 mais 0 dá 12, né, gente? Então, eu vou ficar com 12 mais 2C. Porque eu não posso fazer 12 mais 2C e dizer que é 14C. Não pode. Então, eu vou ficar com 2C mais 12. É a mesma coisa, tá? Menos. Aqui dentro, se eu resolver... Quer dizer, não vai dar para resolver quase nada aqui, né? Porque 4 mais 0 dá 4. Então, eu vou ficar com 4C mais 4. Só que eu tenho que prestar atenção que tem esse menos fora do parênteses. Aqui dentro vai ficar 4C mais 4. Esse menos fora aqui, gente, ele vai indicar que vai inverter o sinal, né? Vai trocar o sinal. Ou seja, esse 4C ele está positivo aqui, quando eu fizer jogo de sinal fica negativo. Mesma coisa esse 4 positivo aqui, ó. Se eu fizer jogo de sinal vai ficar negativo. Então, eu vou ficar com 2C mais 12 menos 4C, tá? Menos 4. Aí lembra que aqui pede o seguinte, ó, determine o valor de C para que os 3 pontos estejam alinhados. Se nós queremos que esses 3 pontos estejam alinhados, o determinante tem que dar 0, não é verdade? Se o determinante tem que dar 0, então eu vou dizer que isso aqui tem que ser igual a 0. Essa continha aqui tem que ser igual a 0. Se eu faço isso aqui, gente, observa que eu vou ficar com uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, onde eu vou conseguir achar o valor de C, que é justamente o que pede na questão. Se eu fizer aqui, ó, 2C menos 2C, eu vou ficar com menos 2C. Desculpa. Se eu faço 2C menos 4C, vai dar menos 2C.
tá? Se eu faço 12 menos 4, vai dar 8 positivo. Então, fica mais 8 igual a 0. Tranquilo? Puxar para cá, ó. Eu vou pegar esse 8, passar para o segundo membro, então vou ficar com menos 2c igual a menos 8, tá? Aí eu multiplico por menos 1 toda a equação só para mudar o sinal. Esse 2c vai ficar positivo e o 8 também vai ficar positivo. Aí agora eu pego esse 2 e passo dividindo, né? Eu vou ficar com 8 dividido para 2. E se eu pego o 8 e divido para 2, eu acho o quê? 4, tá? Então, o C, aqui nessa questão, né, de um ponto C, a ordenada C vale 4. Isso significa que o ponto C vai ter coordenada 0 e 4, né? Essa vai ser a resposta. Certo? Então, beleza. Olha aqui a resposta, tá? Ó, calculando lá, fez o cálculo todinho e achou aqui que a resposta sendo 4. C é 4. Certo? É isso. Gente, eu sei que é um pouco complicado, eu já falei isso, o assunto é um pouco chato de entender, mas em sala de aula, tá? Eu vou estar explicando bem melhor esse conteúdo. E para quem está vendo só as aulas online, volta o vídeo, tenta assistir de novo. Se não conseguir, procura aí no Google, falando sobre o assunto. Lá no YouTube tem vários vídeos de outros professores explicando, tá? Pesquisem. Não fique só fechado aqui não, nessa aula minha não. Vocês podem procurar outros conteúdos, outras coisas, outros professores para tentar entender melhor. Beleza? Olha a primeira questão, diz assim, ó, dados os pontos P e Q, determina as coordenadas do ponto médio, tá? O segundo, dado um segmento de reta AB, cujas extremidades estão nas coordenadas A e B, quais são as coordenadas do ponto médio? Então é de ponto médio também, tá? Terceiro, dadas as coordenadas do ponto médio, que é isso aqui, quais são as coordenadas da extremidade A do segmento de reta que os contém, sabendo que a outra extremidade está no ponto B, que tem coordenada 5, 5, tá? Então, essa terceira questão aqui é igualmente ao terceiro exemplo que eu passei de coordenada as coordenadas do ponto médio. Resolve do mesmo jeito que eu resolvi na instante, tá? O quarto, verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, constrói a matriz e calcula o determinante. Quinto, determina o valor de y de maneira que os pontos P, Q e R sejam os vértices de um triângulo qualquer. Certo. Olha que é para determinar o valor de y aqui, ó. Determina o valor de y. Essa quinta questão não envolve distância entre dois pontos. Eita, desculpa. Condição de alinhamento de 3 pontos. Não pede para determinar se os 3 pontos estão alinhados ou não, tá? Eu vou mudar aqui o enunciado dessa questão, gente. Eu vou dizer assim, ó, determina o valor de y de maneira que os pontos P, Q e R estejam alinhados. Então, esse enunciado aqui do final, eu vou trocar, tá? Quando eu mandar o arquivo para vocês, eu vou já mandar corretinho. Então, determina o valor de y de maneira que os pontos P, Q e R estejam alinhados. Essa vai ser a questão. E a sexta, verifique se os pontos P, Q e R estão alinhados. Tá, gente? Então, o exercício é isso. É isso, gente. Até a próxima aula. E como já sabem, qualquer dúvida, me procurem. Até a próxima aula.